Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Sonhar com o mesmo lugar que você nunca viu não é um sonho, é o fim se repetindo. No começo parece só um pesadelo comum, um cenário estranho, desconhecido, com detalhes que não fazem sentido. Você acorda, esquece metade, segue o dia, mas então acontece de novo. Mesma noite, outro horário, o mesmo lugar, mesma rua, mesmo corredor, mesma sala. Você não reconhece, mas conhece. Cada passo parece já ter sido dado, cada som esperado. E o pior, o final é sempre o mesmo. Clara começou a ter esses sonhos sem motivo aparente. Nenhum trauma, nenhuma mudança brusca na rotina. Apenas uma noite. E depois outra. Sempre o mesmo cenário. Um lugar antigo, silencioso, com paredes altas e uma iluminação fraca que não vinha de lugar nenhum. Não havia janelas visíveis, não havia portas claras, mas havia caminho. E ela sempre começava no mesmo ponto. Um corredor estreito, com o chão levemente úmido e o som de algo pingando ao longe. No primeiro sonho, ela caminhou sem pensar, curiosa, observando. O ambiente parecia vivo de um jeito estranho, como se reagisse à presença dela. E no final do corredor, havia uma sala, grande, vazia, e no centro, algo esperando. Ela nunca conseguiu ver o que era, porque sempre que chegava perto, acordava, assustada, coração acelerado, mas com uma sensação forte. Não era só medo, era familiaridade. Na segunda vez, ela reconheceu o lugar imediatamente. Sabia onde estava. Sabia para onde precisava ir. Mesmo sem nunca ter visto aquilo acordada. E então, percebeu algo pior. Não era só o cenário que se repetia. As ações também. Ela caminhava do mesmo jeito. Olhava para os mesmos pontos. O tempo parecia seguir um roteiro, como se aquilo já estivesse definido. Como se ela estivesse apenas revivendo. Com o passar das noites, os sonhos começaram a mudar. Não o lugar, mas os detalhes. Pequenos elementos surgiam, sons mais claros, marcas nas paredes, rastros no chão. Como se o ambiente estivesse sendo preenchido, como se estivesse ficando mais completo a cada vez. E então, ela viu. Pela primeira vez, antes de acordar, conseguiu olhar para o centro da sala. Não completamente, apenas o suficiente. Uma forma, parada, imóvel, esperando. E então, acordou. Mas dessa vez, diferente. A lembrança não veio fragmentada, veio inteira. Clara sabia exatamente o que tinha visto e sabia que aquilo estava esperando ela voltar. Nos dias seguintes, ela tentou evitar dormir. Mas o corpo sempre vence, e toda vez que fechava os olhos, voltava para o mesmo lugar, mas agora começava mais perto, não mais no início do corredor, mais adiante, como se tivesse avançado, como se o progresso fosse mantido, como se não houvesse reinício, até a noite em que não houve escolha. Ela entrou no sonho e já estava na sala, sem caminhada, sem transição, direto no centro, e a coisa estava lá, mais próxima, mais definida. Não era uma criatura comum, não tinha forma estável, mas ocupava espaço e respirava. Clara tentou sair, tentar acordar, mas não conseguiu, porque naquele momento ela percebeu algo que mudou tudo. Aquilo não era um sonho, era um lugar que ela estava visitando todas as noites, e a cada visita chegava mais perto do final. Ela acordou gritando pela primeira vez. Mas o quarto não trouxe alívio, porque agora ela reconhecia algo no mundo real, um detalhe, um padrão, uma sensação. Pequenos elementos do sonho começaram a aparecer no dia a dia. Um corredor parecido, um som igual, uma sombra no mesmo formato, como se o lugar não estivesse apenas nos sonhos, como se estivesse se aproximando, ou pior, como se ela estivesse se aproximando dele.
Na última gravação encontrada no celular de Clara, ela fala baixo, olhando diretamente para a câmera. Olhos cansados, sem expressão. Não é um pesadelo. É um caminho. Ela respira fundo e continua. E o final não muda. O vídeo termina ali. Clara desapareceu naquela mesma noite, sem sinais, sem explicação. Mas relatos continuam surgindo, pessoas que sonham repetidamente com o mesmo lugar, sempre desconhecido, sempre igual, sempre com um final que nunca conseguem ver completamente, porque acordam antes, sempre antes. Mas existe um detalhe que se repete em todos os casos. Quanto mais vezes você sonha, mais perto você começa, até chegar o momento em que não existe mais antes. E quando esse momento chega, você não acorda, porque aquilo não era um sonho para ser esquecido. Era uma lembrança do que vai acontecer, do lugar onde tudo termina. E quando você finalmente vê tudo, não é porque o sonho acabou, é porque você chegou lá. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.